Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, programa da Ordem Rosa Cruz, a MORC. Hoje, especialmente do Museu Egípcio e Rosa Cruz, aqui da Grande Loja de Língua Portuguesa da MORC, em Curitiba, Paraná. Esse belíssimo Museu Egípcio que nos faz reviver um pouquinho do Egito Antigo através das suas peças, das suas réplicas, da sua múmia autêntica. E nós fizemos questão de gravar o programa Presença e Harmonia hoje aqui, porque nós estamos recebendo uma vez mais o Frater Elias Nemir, nosso querido Frater aqui, que é gerente Rosa Cruz da Grande Loja, que acabou de retornar do Egito e que vai nos falar um pouquinho como é que foi essa viagem, o que eles viram, o que eles aprenderam, né, os momentos que eles viveram no Egito. Frater Elias, tudo bem com o senhor? Tudo bem a todos, as nossas boas-vindas, e mais uma vez aqui estamos, né? Com certeza. Para falarmos com todos e renovarmos aquele espírito de motivação, de empreendimento, a fim de que todos nós possamos realizar os nossos sonhos, vamos assim dizer, né? Com certeza. Frater Elias, o senhor liderou um grupo Rosa Cruz no Egito, né? Vocês passaram algumas semanas lá, visitando alguns monumentos sagrados, passaram por algumas vivências místicas. Eu gostaria que o senhor nos relatasse um pouquinho, vamos dedicar este e quem sabe outros programas a essa temática que é muito importante. O que o senhor pode nos contar sobre essa viagem místico-iniciática ao Egito? Ir ao Egito, ou voltar ao Egito, sempre é motivo assim, de uma alegria muito grande, até mesmo diríamos de um aprendizado muito grande, porque o que nós temos observado, que a cada ano que passa, que nós inclusive estivemos no ano passado lá com um outro grupo, e neste ano já observamos uma mudança muito grande. Realmente o Egito vem passando por um progresso, vamos assim dizer, um crescimento, uma atenção muito especial para com o turismo, para com o seu patrimônio, vamos dizer assim, cultural, e isso é notável. Este ano nós tivemos a surpresa de encontrarmos, vamos dizer assim, ambientes totalmente reestruturados, todos os caminhos que percorremos, todos eles asfaltados, muitos deles até floridos, com flores, com árvores arborizados. Em alguns momentos até tínhamos dificuldade de ver o deserto. O que vimos eram árvores, plantas frutíferas, plantações de trigo, de arroz. Então realmente foi uma surpresa muito agradável. O Egito, então, pelo que o senhor está falando, está passando por uma reestruturação, né? Sim. Material, com fins turísticos. Nós diríamos até, viu, Frater Jamil, um verdadeiro renascimento. Nós tivemos nessa viagem não só, vamos dizer assim, a oportunidade de visitarmos, vamos dizer assim, a arqueologia, as descobertas arqueológicas, as antiguidades egípcias, como eles chamam, mas também tivemos a oportunidade de ver, vamos dizer assim, o futuro, né, projetado. Como possivelmente teremos a oportunidade de falar um pouquinho a respeito. Então tem sido uma surpresa muito grande e uma alegria muito grande, porque o que nós estamos vendo também, em programas anteriores falamos a respeito, de que cada vez mais pessoas estão, vamos dizer assim, conseguindo ler, interpretar a riqueza, vamos dizer assim, de detalhes históricas, inclusive relatos históricos de fatos ocorridos naqueles momentos históricos, através do que nós chamamos uma verdadeira biblioteca ou verdadeiras bibliotecas de pedra. Então, isso tem trazido um enriquecimento muito grande, muito grande. Inclusive nos programas, acho que nos 2 programas passados, o nosso grande mestre, o Frater Charles, chegou a comentar sobre a importância do Egito, né, não só para a Ordem Rosa Cruz, como para a civilização. Frater Elias, o senhor poderia nos fazer um relato desses primeiros passos que vocês deram, quais foram os primeiros monumentos que vocês visitaram, o que pode ser relatado, o que vocês realizaram, o que ocorreu, o itinerário, vamos dizer assim. Uma coisa muito, vamos dizer assim, importante ocorreu nesta viagem, que já é um estudo que nós estamos fazendo já há alguns anos,
e que felizmente nesta viagem nós conseguimos concretizá-lo, realizá-lo, né? Que é uma viagem que nós chamamos de sair do sul, vamos dizer assim, da direção das nascentes do Egito para o norte. Né? Quer dizer, saímos do Alto Egito para o Baixo Egito. E, vamos dizer assim, começando, a nossa viagem praticamente começou em Assuã. Né? Mas algumas pessoas, por questão de tempo, foram até Abu Simbel. Abu Simbel é vamos dizer assim, um monumento, um templo, vamos assim dizer, que se conseguiu salvar das águas da enchente, vamos dizer assim, da represa que foi construída. É um templo maravilhoso, muito lindo, então aí tudo começou. Depois fomos a Assuã, fomos à ilha de Philae, alguns dizem apenas Philae, mas Philae, para eles, lá da região. Ali fizemos um determinado trabalho, um determinado encontro, vamos dizer assim, um templo também muito bem conservado, com uma característica importantíssima, que só mesmo indo lá para a gente poder atestar isto, que são inúmeras colunas, e não tem uma coluna igual a outra. Olha só. Todas elas são diferentes. O seu capitel, principalmente. Então, é muito interessante. E ali, vamos dizer, nós pudemos presenciar um nascer do sol muito especial, porque essa ilha fica dentro de onde hoje está a represa de Assuã. Não é? Então, lindíssimo, um espetáculo lindíssimo do nascer do sol. E depois disso, nós aí começamos a nossa viagem já em navio. Um navio especial, moderníssimo, né? Uma construção apropriada para navegar no Nilo. Quer dizer, na verdade nós não dizíamos nem navegar, nós estamos deslizando pelo Nilo. Tal a tranquilidade, a estabilidade do barco. E um barco belíssimo, muito bem decorado todo com motivos egípcios. Realmente é algo muito especial. E numa primeira parada nós paramos em Komombo, que alguns falam Komombo, mas para eles lá pronuncia mais Komombo. É um local muito especial também, um templo especialíssimo, né? Com algumas referências fantásticas. E o guia também que nos acompanhou é um historiador, um pesquisador, um arqueólogo, vamos assim dizer, uma pessoa que tem nos auxiliado muito. Então foi um momento também muito especial neste templo em Komombo, e que cada vez que nós voltamos lá, novas descobertas são feitas, se vai complementando. Então nós tivemos a oportunidade, inclusive, de presenciar e vermos, vamos dizer, em alguns murais, em algumas inscrições nas paredes desse templo, porque vamos chamar essas expostilas, quer dizer, são ambientes que eram dedicados ao estudo. Então, por isso que nós chamamos de biblioteca. Então, o que nós, mais ou menos, hoje deduzimos, que aquelas apostilas, quer dizer, cheias de colunas, no pé da coluna, praticamente eram bancos. Olha só. Quer dizer, você sentava naquilo ali e ficava recostado na coluna. E aquele mural em frente, que certamente alguém estaria ali dizendo isto, fazendo uma leitura. Uma sala de aula. Uma sala de aula. Então, para nós está cada vez mais claro que aquelas expostilas eram verdadeiras salas de aula. Frade Elias, uma coisa interessante, o senhor já que vez que o senhor volta para o Egito? Sinceramente, não. O senhor já foi algumas vezes, né? Algumas vezes, felizmente. Qual que é o impacto que o Egito causa? O senhor deve ter acompanhado isso nas pessoas que vão até lá pela primeira vez. Que tipo de reação a pessoa... Esse grupo, nós tivemos vamos dizer, 2 pessoas que já tinham ido, estavam voltando ao Egito. 3 pessoas. O mais dos 35, 32 pela primeira vez. Sim. Então, realmente é um impacto. Porque o que ocorre? Que, na verdade, e nós tínhamos, inclusive, historiadores, tinham professores de história, de universidade, tudo, é que, na verdade, o que ocorre é o seguinte, é muito bonito, quer dizer, aquele momento em que nós temos a sala de aula aqui, falando a respeito, seja do Egito, da Grécia, da Índia, ou do Tibete, ou da China, enfim, essas grandes civilizações, você está ouvindo um relato, vamos assim dizer. Ali não, ali você está tendo um contato direto. Vivendo. Né? Você está vivenciando aquilo. Por que não dizermos até, de repente, até revivendo aquilo?
né? Claro. Recordando, quem sabe. Quem sabe algumas Então, pessoas. é uma experiência muito especial. Então, uma dessas professoras de história até estava nos dizendo, Frater Elias, aqui a gente começa a entender a colocação de alguns, vamos dizer assim, pesquisadores avançados, mesmo dentro da história, quando eles já afirmam, inclusive, da importância, da necessidade de que a história seja reescrita. Uhum. Né? Revista, né? A importância dela ser revista e, quem sabe, até ser reescrita. Claro. Porque realmente, a partir do momento em que você tem o contato próximo com toda essa cultura, ou com todas essas culturas, isso realmente se confirma. Agora, muito mais ainda, pela facilidade com que alguns estão tendo de ler, vamos dizer assim, claro, essas bibliotecas de pedra, de interpretar esses hieróglifos, estes símbolos e tudo mais. Então, é uma riqueza de detalhes fantásticos. Eu imagino. A estátua que inclusive está atrás do senhor, né, do faraó Akenaton, o Amenhotep IV, né, que é considerado o primeiro grande mestre tradicional da Ordem Rosa Cruz. Vocês visitaram lá no Egito alguma coisa que refira-se a Akenaton? Inclusive essa daqui é uma réplica, por isso é importante você estar lá, você ver de perto, porque as proporções são altamente significativas. Nós estamos vendo aqui uma réplica que, quem sabe, tenha 1 metro de altura. O original é mais do que o tamanho natural. Nossa. Né? E aquilo tudo em granito, uma obra perfeita. Você vê que aquilo foi altamente trabalhado, primorosamente trabalhado. Não é? Claro. Então, é isso que enriquece não só os nossos olhos, como possivelmente muito mais até a nossa alma, vamos assim dizer. Sem né? dúvida. Você vê que realmente existe muito mais por trás de tudo isso. E claro, tivemos a oportunidade, inclusive, de mais uma vez voltarmos a Tel El Amarna. Né? Tel El Amarna é a cidade que foi fundada por Akhenaton naqueles bons tempos, na sua 18ª dinastia, em que ele fez a mudança, a transferência da capital do Egito de Tebas para Akhenaton, naquela época Akhenaton, uma referência mais ou menos ao Sol, ao Deus Sol, claro, que nós vamos, à medida que pudermos ir falando, entendermos um pouquinho melhor o que fosse isso. Não que fosse um Deus separado de tudo, claro, mas esse Sol, esse simbolismo, tem uma força muito grande. Tivemos a felicidade de irmos lá, vimos algumas tumbas que foram descobertas e vimos também o local onde hoje já está levantado por antropólogos, por arqueólogos e tudo mais, a localização de onde realmente Akhenaton construiu esse templo e onde ele construiu o palácio, quando fez a transferência do seu governo para lá. Isso hoje está tudo demarcado. Esse sítio arqueológico hoje é imenso, né? É um vale imenso, entre o Nilo e umas colinas. A coisa mais linda, o local belíssimo. Nós tivemos a oportunidade de visitarmos o vale e irmos até a parte mais alta, de que lá você tem uma visão que descortina para todo esse vale, não é? Que fica entre as colinas e o Nilo. Uma visão belíssima. Então essas criaturas, tudo sempre nos leva vamos dizer assim, a ver, a interpretar, que tinham um conhecimento, tinham uma superior, cultura né? superior. Sem Não é dúvida. possível, porque são visões que hoje nós não conseguimos às vezes ter. Inclusive, são visões de futuro, a nosso claro, ver hoje, visões de futuro fantásticas. avançadas, né? Avançadas para o seu tempo. Inclusive, eu creio que o epíteto de primitivos já está abandonado com relação a essa cultura e outras, né? Porque cada vez mais se descobre que, como disse o senhor, as concepções e as obras também, muitas vezes são até de vanguarda. Sim. A cidade de Akhenaton, como o senhor estava nos falando, o momento de Akhenaton representou um clarão na história do Egito maravilhoso, né? Sim. Uma reforma da ciência, das artes Sim, e da sim. espiritualidade. Porque às vezes se confunde, esse é o ponto delicado, que às vezes nós vemos a coisa sob um único foco, né? Sim. Você quer dizer, a coisa do espiritual. Mas na verdade, se nós observarmos bem, aquele momento foi um momento de uma reforma ampla, de realmente uma visão de futuro fantástica. Porque a reforma foi a nível social, a nível artístico, a nível cultural, até geográfico.
Sem dúvida. Porque nesta viagem nós tivemos a paciência de pesquisarmos antes e depois confirmarmos isso lá no Egito. Hoje nós temos a confirmação absoluta, por pesquisas inclusive, que Aquitáton está bem no centro do que era o Alto e o Baixo Egito. Nossa, então isso foi calculado, né? Claro. Não deve ser ao acaso. Não, com mas certeza. não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Quer dizer, o centro. Então, há toda uma expressão, há toda uma manifestação, vamos assim dizer, de algo, né, que precisaria ser realizado, de uma mensagem para o futuro, de uma construção do futuro. Que talvez ainda não tenha sido captada na sua inteireza. Né? Possivelmente. Isso até nós estivemos falando lá com o guia, que é, vamos dizer assim, como já dissemos, um professor de história, uma pessoa culta, podemos dizer assim, até um erudito, né, a esse respeito. E ele disse, é uma verdade. Possivelmente ainda nós não alcançamos na íntegra a mensagem de Aquináton. Ainda não alcançamos na íntegra. Então, a cada ida ao Egito e visitando esses monumentos, esses templos, e cada vez mais, nós vamos vendo uma riqueza. E quando nós estamos falando aqui de Egito, é porque esse é o momento, mas nós poderíamos ver que isso está em N outras situações, né? Claro. Em outras visitas. Poderia ser, quem sabe, a Grécia, a China, a própria região, vamos dizer assim, Palestina, Israel e tudo mais, Jordânia, não é? Tigre, Eufrates, quer dizer, a riqueza que nós temos, vamos dizer assim, que compreender para que a gente possa realmente continuar, não é? Vamos dizer assim, cultivar, vamos dizer, esse nosso querido planeta. Sem dúvida. Frater Elias, agora abordando um pouquinho do campo místico, nós poderíamos dizer que o Egito continua vivo, a atmosfera vibratória do Egito. Se é que dá para expor em palavras isso. Nós podemos, como diríamos, isso até comentamos em determinado momento da viagem com as pessoas de lá, vamos dizer assim, com os egípcios, de que isso está ficando cada vez mais, como é que eu diria, mais presente. Não é? Porque muito do que ocorreu, vamos dizer, em determinado momento da nossa história, ocorreu naquela região. E é interessante que essas descobertas elas vão sendo feitas. Nós podemos, por exemplo, nós passamos inclusive nessa viagem desses lugares, só não passamos em Qumran, né, no Mar Morto, mas passamos em todos os outros lugares onde você vê a trajetória de determinado grupo, que, vamos dizer assim, que eram conhecidos como o povo do caminho, vamos dizer. Não é? Nós estivemos em Nag Hammadi, onde foi descoberto os manuscritos de Nag Hammadi aqui agora. São diferentes? São diferentes. Qual é a diferença, Frater? A diferença é que de Nag Hammadi é Nag Hammadi, vamos dizer, no Egito, e o outro no Mar Morto, Qumran, que está hoje, vamos dizer assim, dentro do território de Israel. Mas ambos os manuscritos referem-se aos essênios? Não. Sim, há uma interpretação aí de que, vamos dizer, de Qumran estão muito ligados aos essênios. E a de Nag Hammadi é um estudo que está se aprofundando aqui, possivelmente hajam ligações com os gnósticos. Mas isso ainda está em pesquisa, em estudo, vamos ver. Mas o mais interessante nisso é que você vê que esses grupos estavam profundamente, vamos dizer assim, enraizados, estudando a questão mística. Olha só. Não é? E é nesta região, você confirma que está nessa região. Nós, por exemplo, também tivemos a oportunidade nesta viagem de visitarmos um mosteiro na região do vale de Wadi Notrum, não é? Que é um monastério hoje muito conhecido, não é? Que é o monastério de Santo Antônio. É um monastério... Santo Antônio, como assim dizer. Um monastério cristão? Copta, um monastério copta. Que vem a ser, esclarecer para o público o que vem a ser o que é o copta. Muita gente, inclusive eu, né, não sei o que vem a ser o copta, se o senhor pudesse nos esclarecer. Sim, o copta, vamos dizer, há uma, como é que eu diria aqui, uma colocação muito interessante. Porque os coptas dizem que eles são os verdadeiros egípcios, os herdeiros dos egípcios. Não é? Os egípcios que ocupam assim, o país hoje, que falam o árabe,
que também não dizem, olha, nós não somos árabes, nós somos egípcios, nós falamos o árabe, certo? Então é muito interessante isso. Mas os coptas, para nós, o que é uma referência para nós, é que eles, vamos assim dizer, são os herdeiros do cristianismo. Os coptas nessa área, vamos dizer, é que deram continuidade ao cristianismo. Olha só. Tá? Eles têm uma corrente herdeira do cristianismo. Certo? E esse monastério, mas ele está ligado à Igreja Católica? Não, ortodoxa. Ah, ortodoxa. Isso, ortodoxa. Tem um patriarca, Tem patriarca. Tem um patriarca que está em Alexandria. Não é? Está em Alexandria. Então tudo isso é muito interessante, que você vai vendo que até tudo isso há subdivisões fantásticas. Não é? Mas o importante para nós é nós vermos que isso está aí, presente. Okay. É? Então, por isso nós precisamos não termos, como é que eu diria assim, o receio, até diríamos o medo de analisarmos determinadas culturas, de estarmos presentes em determinados templos e monumentos e tudo mais, porque isso está se comprovando cada vez mais de vital importância para a humanidade, para o planeta. Frei Elias, nós infelizmente nos aproximamos do final, do finalzinho do programa, mas com esse programa nós inauguramos uma série em que nós pretendemos falar um pouquinho mais do Egito, O senhor sem dúvida tem muito mais coisa a nos relatar, é um assunto que enfeitiça a gente, que hipnotiza. Acho que o Egito cala fundo em todo o ser humano, por incrível que pareça. Sim, não. Que é uma cultura ancestral. E algumas pessoas nos pediram para que o senhor reapresentasse aquele livro que o senhor comentou em alguns outros programas, o livro Leis Espirituais, o livro Rosa Cruz. Se o senhor poderia falar um pouquinho mais do livro e, quem sabe, terminar o programa lendo uma mensagem. Este livro, nós até levamos e deixamos de presente para esse nosso amigo lá do Egito, esse nosso guia, que realmente, à medida que nós formos viajando, nós fomos nos lembrando disso. Que é muito interessante. Às vezes você fala no caminho, não é? Mas é tão interessante, nessa viagem ficou tão evidente isso para muitos de nós. Às vezes você está no caminho, mas não está sentindo o caminho, não está caminhando no caminho. Okay. Então ficou clara aquela expressão do poeta, que diz o seguinte, que não há o caminho se faz ao caminhar. Não é? Porque muitas vezes você pode estar pisando pelo caminho, dando seus passos pelo caminho, mas a sua mente, o seu coração está em outros lugares. Então você precisa estar de mente, de coração e de alma ao caminhar. Sem dúvida. Isso foi consciente. Todos os momentos. Vivendo aqueles momentos. Isso foi tão lindo, porque em determinado momento isso ficou tão claro para todos nós. Para todo o grupo, até poderíamos dizer. Então foi um momento muito bonito. E no que nós escolhemos para ler nesse momento, esse livro aqui, Leis Espirituais, que regem a humanidade no universo. Sempre lembrando que o telespectador pode adquirir o livro aqui sim, na hora. Sim, esse livro é um livro para todas as pessoas, não é? Não é só para os Rosa Cruz, para todos. Então o título é Criando Paz e Amor Incondicional. Posso ouvir o clamor das árvores e da floresta, quando com um suave poder crescem e lutam para proclamar o seu direito de contribuir para a harmonia, a saúde, a beleza e a paz do planeta. Elas lutam para pregoar isso do único jeito que podem. Ouço a unidade dos pássaros quando emitem seus sons etéreos harmonizando o ar. Vejo os movimentos e sons instintivos de todos os animais que andam e rastejam na face da terra quando fazem o melhor que podem para se harmonizar e seguir as leis da natureza. Posso ver e ouvir o movimento rítmico e as comunicações inteligentes de todas as formas de vida que nadam nas águas do planeta, proclamando a majestade e a beleza de seu Criador. Todas essas formas, infundidas de vida e propósito, estão expressando um espírito, uma força, um poder magnífico, o impulso de ser. Estimados amigos que nos acompanham,
nós escolhemos justamente esse momento do impulso do ser, porque foi o que nós mais sentimos nessa viagem e que calou profundamente em todos nós. Em determinado momento, para não dizer em muitos, o que nós vimos foi um deserto cultivado, com árvores, com tamareiras, com macieiras, com flores, com pássaros inúmeros, com água abundante. E naquele momento nós pensamos o seguinte: nós que temos tanto aqui, que temos florestas, árvores, quem sabe até poderíamos dizer milenares, e de repente estamos nos esquecendo disto, dessa riqueza que nós temos, e estamos transformando tudo isso num deserto. Quem sabe essa mensagem que vem do deserto para nós seja muito importante neste momento, para que nós possamos realmente impulsionar o nosso ser numa direção que realmente o nosso planeta mereça, não é? Que é da preservação das nossas riquezas, dos nossos bens, porque hoje, para se plantar uma árvorezinha, por menor que seja lá, eles gastam milhões de energia e de dólares. E nós aqui, muitas das vezes, nos esquecemos de abençoar, para não dizermos até de sermos abençoados por nossas árvores, por nossas florestas, por nossos rios, por nossas riquezas. A todos, muito obrigado pelo carinho e até o nosso próximo encontro.